Está começando Diálogo, o programa de entrevistas da Jornal FM. Você por dentro de tudo o que foi notícia. Diálogo com Luiz Sucupira. Boa tarde a todos que estão na Rádio Jornal 98.9 MHz. Nós estamos agora começando o diálogo e hoje nós vamos conversar sobre a questão do sarampo. Ela é grave, para vocês terem uma ideia, nós temos no país, foi anunciado agora quarta-feira, dia 4, 2.753 casos de sarampo no Brasil, com 4 mortes. 3 em São Paulo e 1 em Pernambuco, já chegou no Nordeste, né? E isso é grave, porque na realidade o problema, se fosse só esse, a gente poderia até tentar resolver, mas o problema é bem mais grave. Estima-se que 40 milhões de brasileiros não estejam vacinados com sarampo. E o sarampo mata. Para conversar sobre esse assunto, eu trouxe a Riele e trouxe a Kátia, que vocês já conhecem, que são nossas sócias aqui no Diálogo, né? Então, gente, a gente vai conversar sobre sarampo. A situação é muito grave, a gente sabe disso. Kátia está preocupada, a Riele estava preocupada, Luiz, vai estourar uma bomba a qualquer hora dessa e tal, então vamos conversar com as pessoas para que elas vão atrás disso. A gente vai conversar, inclusive, sobre as tais fake news, que ajudaram muito, viu? Não é a causa principal, mas ajudaram muito e continuam ajudando a turma doida, que só pode ser alguém que tem muito pouco juízo, chegaram a dizer que o sarampo causava até demência, autismo. E muita gente acreditou nisso e muita gente deixou de tomar a vacina, inclusive uma das pessoas que puxou essa campanha e que morreu vítima de sarampo também. Olha só, né? A justiça de Deus tarda, mas não falha. Kátia, a situação é grave e até que ponto é preciso tomar medidas urgentes? Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Luiz. É um prazer estar aqui novamente, contribuindo com as informações que são necessárias para que a gente possa ter cautela e trabalhar de uma forma que a gente possa prevenir e evitar que os agravos aconteçam. O sarampo é uma doença grave, considerada grave por ser viral e do trato respiratório superior, ela pode confundir com alguma outra doença. Porque os sintomas, eles são bem sugestivos de uma gripe, uma coriza nasal, uma conjuntivite, que a conjuntiva ela fica inflamada, aquela coceira nos olhos, e o que vem realmente a diferir os sintomas é quando aparecem aquelas manchinhas vermelhas, os exantemas. E aí é quando sinaliza que o paciente ele pode estar acometido por sarampo. E ela é contagiosa através de gotículas que ficam, no espaço onde o paciente ele pode ser assintomático, ter a doença, porém não desenvolver os sintomas. E aí ele está proliferando o vírus, está contaminando pessoas no mesmo ambiente. Ou seja, tossir, espirrar, beijar. E aí o pessoal que adora sair beijando a noite toda aí. Presta atenção que você pode ir para casa bem e voltar com sarampo, né? Turma do fita, e aí o que que preocupa é porque ela pode contaminar as pessoas 4 vezes mais do que gripe, né? Então, assim, ela permanece no ar, o vírus, ele permanece muito mais tempo e ele prolifera muito mais rápido e contamina 4 vezes mais. Deixa eu te perguntar, quem já teve sarampo pode ter outra vez, novamente? Não, tendo a doença, aí ela não dissemina mais, né? A gente considera como se o paciente fosse imune. Porém, a única prevenção, na verdade, é a vacina. E a vacina, o Ministério da Saúde, ele preconiza no esquema nacional de vacina, no calendário nacional de vacina, que as crianças, elas devem tomar nos 12 meses de idade, que é 1 ano, e 15 meses, 1 ano e 3 meses. Uma segunda dose. Primeira, ele disponibiliza a tríplice viral, que ela previne contra cachumba, rubéola e sarampo. E quando chega aos 15 meses, que é a segunda dose, a gente vem associada à varicela, né, que ela pode vir nessa composição de tríplice viral mais varicela, 2 vacinas, ou uma só, que vem as 4 composições, que é a tetraviral. E
o paciente, ele uma vez, com as 2 doses comprovadas, ele já é imune, ele não tem como adquirir mais a doença. E o que é que o Ministério da Saúde preconiza? A avaliação dessa caderneta de vacina. Porque eu posso ter só uma dose e aí há necessidade de tomar uma segunda dose. Adultos até 29 anos de idade, de 9 a 29 anos. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui interessante, no meu tempo de criança, que já faz um bom tempo, mas a gente dizia o seguinte, corre que alguém tá com sarampo, vai pegar o sarampo, porque se tu pegar uma vez, tu não tem mais. Aí era sarampo, catapora, rubéola. Johnny, lembra disso, Johnny? Era, corre menino, pega logo, se agarra lá, vai dizer, se esfregar no braço do outro lá que tá com catapora pra tu pegar logo, porque aí pega, já fica doente só uma vez e não fica mais. Na época, vamos dizer assim, existia essa tradição, vamos dizer assim, oral, né, aquela coisa maluca. Hoje ninguém recomenda isso mais não, né, pelo amor de Deus, né. A sintomatologia, ela tá vindo de uma forma mais agressiva, né. E aí ela pode evoluir para outras situações graves que a pessoa não fica só com o sarampo, né? E aí vem outras doenças, né? Secundárias. Então, mãezinha, ó, presta atenção. Essa ideia de que o vizinho pegou sarampo, que bom, vou mandar os meninos tudo para lá para pegar também, é péssima ideia, tá? É melhor você vacinar, tomar as 2 doses, e a catapora da catapora, e também junto com o sarampo tá voltando a rubéola, cachumba, volta tudo que está relacionado ao sarampo. Então, mãezinha, o vizinho pegou a doença, corre e notifica ao posto de saúde, procura as autoridades, informa que existe aquilo ali, porque também tem um tratamento específico para a região onde apareceu o caso. Darriele, eu vou pedir licença a Cátia, agora passar para a Darriele. Darriele, como que o sarampo mata? Boa tarde, Luiz. Boa tarde, ouvintes da Jornal FM. Como a Cátia falou, é sempre um prazer estar aqui colaborando, já sou sócia. Luiz, o sarampo, ele mata de forma gradativa. O sarampo, ela é classificada, como a Cátia falou, como uma doença infecto-contagiosa, de cunho viral, ou seja, é transmitida pelo vírus, e ela é uma doença aguda. Ela é uma doença, o que é uma doença aguda? É aquela doença que aparece e ela já emite os sintomas e evolui para a gravidade. Porque, principalmente na infância, que a criança já está mais suscetível, ou seja, ela já tem mais predisposição a adquirir viroses, gripes, bronquites, bronquiolites, pneumonias, essas infecções do trato respiratório superior que a gente fica muito preocupado, porque tudo é virose. Meu filho gripou, é uma rinite, uma sinusite, a adenoide que está hipertrofiada, ou seja, aumentada. Então, isso confunde muito. O sarampo mata por essa forma, pela não prevenção e pela... a gente diz assim, é muito alarmada. Essa mãe, qualquer coisa, leva a criança para o pediatra, leva para a emergência. Realmente, qualquer sintoma do trato respiratório anormal, né, com índice de infecção, muita secreção, obstrução nasal, febre, essa conjuntiva inflamada, leve ao pediatra, porque você pode impedir, fazer essa barreira de proteção contra, já que a criança, mesmo a criança vacinada, ela não vai estar 100% imune, não. Ela pode adquirir, só que o nível de infectividade, ou seja, a força com que o vírus vem, ela é bem menor. Não sei porque as pessoas agora estão levantando essa bandeira, essa incógnita ainda para muitos profissionais da saúde, para mim pessoalmente, que contra a prática da imunização, da vacinação, que nós temos o calendário na infância, na adolescência, o calendário adulto e do idoso. Então, a vacina ela existe para ser administrada. Estudos comprovam muito que a vacina tem eficácia de quase 100% sim. Então, se não prevenir, se não se vacinar e se não tratar esses sintomas precocemente, o sarampo pode matar sim. Existe uma idade mínima e uma idade máxima para tomar vacina, no caso do sarampo? A idade mínima é 12 meses, com o reforço tomando a tríplice viral, que é uma vacina... pela via de administração subcutânea, não é intramuscular, não dói tanto quanto a outras, né, a DTP, outras vacinas. É uma agulha 3x4,5, uma agulha menor. É uma vacina que pode ser administrada com 1 ano de vida e com 15 meses.
que é a tríplice viral, ou a tetraviral, associando a varicela, como a Kátia falou, a catapora. Lembrando que a gente enfatiza muito vacinação na infância, porém, os casos registrados, a maioria dos casos registrados de sarampo no Brasil hoje, está na faixa etária de 20 a 29 anos de idade. E isso reforça mais ainda, fomenta mais ainda que é uma questão de cunho também social, pelas questões políticas, sociais, de imigrantes, né, que estão entrando aqui, Venezuela, Bolívia. Então, trazendo essas doenças. O Brasil, ele não fez aquela barreira de proteção, porque o Ministério da Saúde não estava esperando tanta gente chegando no Brasil e não tinha como atender a essa população com tantos insumos. Então, isso tem que ser uma coisa programada, planejada. Isso aí foi uma coisa realmente que desorganizou o serviço e causou esse caos instalado que nós estamos vivendo hoje. Além do que, o governo já sabia que existiam cerca de 40 milhões de brasileiros fora da cobertura vacinal. Então já era um caso de ter tomado uma atitude, ter montado alguma operação com relação a isso. Com certeza, a gente vê os dados, saiu o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, que está disponível no site. Quem quiser, o www.gov.br/sarampo, lá no site do Ministério, tem esse boletim que saiu agora em setembro, que ele orienta e informa os dados a nível mundial e de Brasil sobre os casos da doença, como é que está em gráficos, você pode ver tudo ilustrado. Na Europa, foram registrados nesses últimos 6 meses mais de 90 mil casos suspeitos e mais de 18% desses casos confirmados. Então, é muito caso de sarampo. Isso tem a ver também com o que você falou, a questão também da migração, né? Abriram, muita gente veio da África para lá e estavam recebendo, e isso acaba também bagunçando lá também a questão da cobertura vacinal. Com certeza. Nos últimos anos, o Brasil tem sofrido 2013, 14, Copa das Confederações, já veio muita gente para cá, trouxe aquele vírus, né, Zika, depois veio a Copa do Mundo, no qual também o Brasil não estava preparado para isso, fazer essa barreira de proteção, de vacinação, quer dizer, o Brasil é como se fosse terra de ninguém, entra e sai quem quer toda hora. Então, também essa questão, a Copa do Mundo vai viabilizar muitos empregos, o turismo, mas também traz muitas responsabilidades sanitárias que, às vezes, os gestores eles não têm essa consciência. Então, eu digo muito que a gente ganhou o presente com a Copa das Confederações, depois com a Copa do Mundo e agora com essa questão que o Brasil hoje, no Fantástico Domingo, abordou muito sobre essa questão da imigração, que o Brasil está sendo o cabo da esperança de milhares de pessoas. Então, essa entrada sem programação dessas pessoas trazem diversas doenças, não só sarampos, infecções sexualmente transmissíveis, doenças infecto-contagiosas, as crianças em meio insalubre, sem ter condições de higiene, de alimentação. Então, está virando realmente um caos e pessoas vão morrer e a responsabilidade sanitária tem que ser dos governantes para poder intervir. A gente sabe que o sarampo, Kátia, ele gera uma deficiência muito grave de vitamina A, não é? E no caso aqui existe uma abordagem do governo, que eu tenho visto aqui, para crianças menores de 6 meses. Eles não têm a vacina, mas faz uma carga de vitamina A. Fala para a mãezinha que está aí com o bebê recém-nascido sobre esse cuidado. A vitamina A, a gente oferta na rede pública a cada 6 meses a criança, a partir dos 6 meses, e a cada 6 meses ela está tomando a vitamina A nos postos de saúde. Vindo ressaltar aqui, Luiz, que mediante essa preocupação, essa situação que a gente está vivenciando, o Ministério da Saúde agora ele está realizando a intensificação da vacina do sarampo. Ela disponibilizou para as crianças a partir de 6 meses, porque menos de 6 meses é contraindicado. Então, a partir de 6 meses, a crianças menores de 1 ano, ou seja, 11 meses e 29 dias, elas estão recebendo a vacina tríplice viral, justamente para poder evitar que essas crianças elas possam ser acometidas pelo vírus do sarampo, porque ficam expostas, porque a vacinação no calendário só está disponível a partir de 12 meses de idade. E aí a gente pede e orienta para que as mães tenham essa consciência de poder estar levando suas crianças até os postos de saúde para realizar todas as suas vacinas, não somente a tríplice que a gente está falando aqui voltada para o sarampo, mas o calendário nacional de
vacinas, ela tem todo o seu esquema, desde que a criança nasce, né, até ela completar seus 6 anos de idade, ela tem um calendário, um esquema que deve ser mantido para poder realizar essa prevenção das crianças. E como a Darielle já citou, a gente não tem só um calendário de vacina de crianças, e sim adultos, os adolescentes, adultos e os idosos. A rede pública disponibiliza essas vacinas, os postos de saúde. A gente tem que ter consciência, porque tem que partir da gente. Se a gente não cuidar de nós mesmos, quem é que vai cuidar? Papeira e sarampo andam juntas? Dessa história? Se você não vacina, uma puxa, a outra... Até porque sarampo, a gente até falou aqui, é o trato respiratório superior, né? E a cachumba, ela vem acometer e acaba sendo assim, não é uma consequência. Alguns sintomas parecidos, mas assim, não são associados. Quer dizer, você fica pensando que é cachumba, né? Porque está na mesma vacina, né? Associado. Está na mesma vacina. Então, quer dizer, se você são não se vírus vacina atenuados, aí acho que sarampo, cachumba e rubéola. Então, você tem que tomar 2 doses. Então, são 2 doses dessas mesmas vacinas, São 2 doses. O que é que preconiza o Ministério da Saúde? Uma vez, é assim... O calendário tem o da criança, que são de 12 meses, e a segunda dose com 15 meses. De 9 a 29 anos, tem que certificar que tem as 2 doses. Só tendo uma, a orientação é fazer a segunda. Não tendo nenhuma, inicia o esquema para fazer as 2 doses com intervalo mínimo de 30 dias. A partir de 30 anos, é dose única. E aí até os 49 anos de idade. Aí, Kátia, eu vou viajar para um estado que está endêmico no momento, está tendo os surtos. O que é que eu tenho que fazer? Tem que respeitar um prazo mínimo, é uma vacina de rotina. Porém, eu tenho que ter essa comprovação de ter recebido essa vacina 15 dias antes da minha viagem. Eu te perguntar, também aumentou os casos de rubéola e aumentou também os casos de cachumba. Há uma relação com isso? Porque vocês falaram que a vacina são 3, né? É uma tríplice. No caso, teoricamente, a gente também pode admitir que essas outras 2 estão aumentando, estão elevando, subindo, assim, reporte dessas doenças? Agora a mídia está muito voltada para o sarampo, né? E como está sendo trabalhada essa questão, a gente vê que essa erradicação das doenças, elas não tem realizado, tá retornando muitas das doenças que a gente tinha erradicado mesmo, independente de ser sarampo, a rubéola já tem seus casos, né, e a cachumba tem aparecido sim, é o que a mídia nos deixa informado que tem sido apresentado. Porque nessa vertente, foi uma boa essa sua pergunta, Luiz, porque elas são doenças de notificação compulsória dentro do sistema de vigilância em saúde. O que são doenças de notificação compulsória? São aquelas doenças mais graves que têm um maior nível de transmissibilidade e de acometer a população em massa, para surtos, epidemias, seja em áreas endêmicas ou não. De notificação imediata e notificação semanal, que são a divisão que se tem na vigilância em saúde. Então, o sarampo é uma doença de notificação compulsória que, seja caso suspeito ou confirmado, a enfermeira do posto de saúde tem que fazer essa notificação ou no hospital. Existe uma ficha padrão que tem no Ministério da Saúde, que toda unidade de saúde tem, com os dados do paciente, os sintomas, a data dos primeiros sintomas. Então, essa ficha é preenchida e enviada para a Secretaria Municipal de Saúde, vai para a estadual e depois para o Ministério da Saúde. É alimentado esse sistema da vigilância. O sarampo, ele é uma doença grave que está acometendo. A gente está tendo, posso dizer que está tendo um surto de sarampo e os dados do boletim epidemiológico, eles só crescem, só aumentam. Nessa vertente que nós perdemos esse certificado do Brasil de qualidade de doenças erradicadas, os Estados Unidos também estão para perder. Por quê? A incidência lá está aumentando a cada dia e eles têm a política de prevenção. Nós temos hoje também aqui
além do calendário de imunização, além do tratamento, além da identificação precoce dos sintomas, nós temos a política de prevenção e promoção da saúde, que o profissional da saúde, o enfermeiro, o gestor, ele pode se valer de todas as estratégias, junto com a educação, com a escola, a saúde, que tem o programa Saúde da Escola, para levar para esses pacientes, para esses usuários, para a comunidade, a conscientização, muito bem, e o alerta contra o sarampo, visto que é uma doença tão grave. Quando você pergunta, o sarampo, ele vem junto, está tendo incidência também de cachumba, rubéola? Sim. A gente associa muito porque a vacina, ela é a tríplice, protege contra as 3 doenças. E no reforço tem a varicela, que é a catapora. São 4 doenças preveníveis em uma só vacina. Então, aumenta sim, se não vacinar, vai adoecer. É o recado que a gente dá, certo? Se a criança, se o adolescente não se vacinar, e está chegando, assim, algumas perguntas com relação a quem tem de 30 a 59 anos, tem que tomar uma dose, é obrigado? A Kátia já tinha dito, né, Kátia? Se tiver comprovado as 2 doses, não precisa. Se tiver comprovado só uma dose, tem que fazer uma dose. E acima de 30 anos, uma dose. E se não tiver, aí tem que completar o esquema das 2 doses. E a viagem, Kátia falou, tem gente perguntando aqui com dúvida. Quem vai viajar para regiões endêmicas, avalie o cartão da imunização. Se já tiver as 2 doses comprovadas, não precisa se vacinar, né, Kátia? Só vacina se não, eu vou viajar, mas eu não tenho comprovação, não lembro, perdi o cartão, eu não tenho como comprovar. Então, toma a primeira dose e a segunda com 30 dias. Então, e 15 dias antes da viagem. Então, assim, para você ver, Luiz, prevenir é o melhor remédio. Você tem que tomar a vacina. Muita gente, depois desse programa, vai correr para os postos de saúde atrás da vacina. Como é o procedimento e o que é que pode esperar, principalmente com relação a outubro? Parece que estão promovendo, espera-se que em outubro se faça uma grande campanha de vacinação. A gente está vendo aí nos jornais, né, estão anunciando já que essa intensificação já iniciou, mas o grupo prioritário são essas crianças menores, de 6 meses a menor de 1 ano, que são 11 meses e 29 dias. E as demais, a gente profissional da saúde sabe que os postos de saúde, eles têm as vacinas de rotina, que essas vacinas são de rotina, respeitando o calendário nacional de vacinação, disponibilizado pelo Ministério da Saúde. O trato com o idoso, com relação a isso, eu queria bater nessa tecla. Chega a pessoa que nunca tomou vacina, acha que chegando a determinada idade, acima de 50 anos, ele diz assim, eu posso tomar essa vacina? A orientação do Ministério da Saúde, Luiz, é que a vacinação ela ocorra até os 49 anos de idade. E a caderneta do idoso, ele traz a influenza, traz a prevenção da pneumonia, né, que é a pneumocócica. E a gente tem que ter toda essa cautela, como a Darielle já falou, os dados epidemiológicos, eles estão focando no público, né, com uma idade inferior, não são os idosos que estão acometidos. Tem uma coisa que o pessoal está perguntando aqui, se o sarampo coça, né? Coça, aquela sensação de incômodo, fica como se fossem umas manchinhas vermelhas, né? E incomoda assim, ela pode ficar espalhada por todo o corpo da pessoa que está acometida pelo sarampo. Porque a rubéola, se não me engano, eu me lembro, coça. É uma das coisas ruins dela, a catapora, então, meu Deus. Vale ressaltar também que toda mulher que vai até o hospital ter o seu bebê, ela na alta, ela recebe uma dose da tríplice viral como prevenção da rubéola. E aí ela já se previne também em questão ao sarampo. E tem que estar avaliando a caderneta dessa mulher. A gente está falando de mulher. sarampo, mas tem uma outra também que eu considero tão grave quanto, que afeta o bebê diretamente, que é a rubéola, né? Quer dizer, principalmente, fala um pouco sobre isso aí. Porque já que a gente está conversando sobre sarampo, vamos falar um pouquinho também sobre rubéola, porque uma coisa parece que puxa a outra. Não é que uma doença tem a ver com a outra, mas a falta da vacina de uma acaba, de repente você não pega sarampo, mas
puxa uma rubéola por falta dessa vacinação. Pronto. Luiz, eu quero só pedir licença antes de responder a pergunta, a Kátia pode até responder da rubéola, é sobre a questão da administração da vacina tríplice viral com 12 meses nas crianças que têm APLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca, que é aquela alergia a qualquer leite, derivados do que vinha da vaca, certo? Muitas crianças estão acometidas também. Isso é um caso aí depois para a gente até conversar sobre isso, porque está muito incidente, intolerância à lactose, APLV. Essa vacina ela tem que ser administrada. Muitas mães chegam, perguntam: meu filho tem APLV, pode fazer uso da vacina tríplice viral? Porque a criança com essas restrições alérgicas, a mãe sempre tem e está atrapalhando muito essa efetivação das vacinas no calendário. A criança com APLV pode fazer sim, a vacina pode administrar, só que é recomendado que seja em ambiente hospitalar. Passa com a consulta com o pediatra. No dia da vacina, o pediatra faz a avaliação completa da criança, sinais vitais, né, estado geral da criança, e a criança toma essa vacina. As redes hospitalares têm essa vacina, que ela é administrada da mesma forma, pela mesma via subcutânea, do mesmo jeito. E a criança com APLV não deve deixar de tomar a vacina, sempre sob orientação do pediatra. Sobre a rubéola. Ela vem, só um minutinho, só complementando aqui, a vacina específica da tríplice, ela vem de uma forma diferenciada. Ela vem na composição multidose, os profissionais da atenção básica recebem exclusivo para poder estar administrando essas crianças. Bom, e já feita a pergunta com relação à rubéola para vocês, com relação às mulheres grávidas, né, que é uma coisa que incomoda. Por exemplo, o fato de você, de repente, não se vacina. Como é uma vacina tríplice, ou seja, como eu repetindo a pergunta, você pode não ter problema com sarampo, mas acabar pegando a rubéola, e isso também é tão grave quanto, né? A mulher ela não pode receber a vacina estando grávida, né? Tem que ter pelo menos 6 meses antes para que ela não tenha nenhuma má formação congênita dessa criança que vai vir a ser gerada, né? E a nascer. E é justamente por isso que se trabalha nesse sentido, essa prevenção dela, quando receber sua alta, num período puerperal, que é quando ela tem o bebê, receber essa vacina como medida preventiva. A rubéola na gestação, ela pode vir a causar malformações congênitas, que o bebê pode nascer com alguma deficiência, principalmente a surdez e a microcefalia, que também é uma causa. A microcefalia está muito associada ao Zika vírus, né? Mas pode também estar associada à não prevenção, à não administração dessa gestante, enquanto, né, antes de engravidar, tinha que ter tomado a vacina tríplice viral. Então, a rubéola é uma doença de transmissão vertical, que a gente chama, que passa da mãe para o bebê, assim como sífilis, HIV e outras doenças que passam da mãe para o bebê durante a gestação. Então, ela pode causar, sim, essas duas anomalias no bebê. Por isso que é tão importante a prevenção na infância, adolescência, você manter seu calendário de vacinação. A rubéola, quando você fala, é uma doença prevalente da infância, mas ela também tem uma alta transmissibilidade na gestante. Tanto que quando tem uma gestante que tem alguém com rubéola, passe longe, porque realmente é muito suscetível, é altamente contagiosa. Digamos que aconteceu que alguém verificou no quarteirão, ou na rua, ou em casa, ou a própria pessoa mesmo está desconfiando que é sarampo ou pegou sarampo. Como é que funciona a comunicação do registro do sarampo? Por exemplo, eu peguei o sarampo, estou com sarampo. Ou um vizinho meu pegou o sarampo, está se falando que está com sarampo. E muitas vezes as pessoas não notificam de jeito nenhum. Quer dizer, como que ocorre esse processo da notificação? Se eu posso informar que meu vizinho está com suspeita ou não, aquela coisa toda, para ajudar. Porque a gente sabe que não é questão de dedo duro. É questão de dizer o seguinte: aquele que está doente, como é altamente contagioso, com certeza o quarteirão todo vai ter que ser tratado, né? Então, existe esse sistema de cobertura através por intervenção numa determinada região? A gente tem a atenção primária à saúde, os postos de saúde, com a equipe,
Se você está com suspeita de sarampo, vai no posto de saúde, faz a consulta de enfermagem, a consulta médica, vai amenizar a sintomatologia, a enfermeira vai fazer a notificação por suspeita ou confirmação. Ah, mas o meu vizinho, está todo mundo com sarampo. A enfermeira vai, solicita uma visita do agente de saúde, é busca ativa que a gente chama. Buscar algum problemático que tenha na população para a enfermeira ter conhecimento sobre isso. Isso, o agente comunitário de saúde tem um papel crucial nessa etapa do processo da prevenção. A enfermeira vai agir, a família está se recusando, está todas as crianças com sarampo na casa, ninguém quer ser vacinado. A enfermeira tem estratégias para serem utilizadas com a visita domiciliar, acionar o conselho tutelar, então fazer essas estratégias para, não é forçar, mas para conscientizar, educar essa família, essa população aí no posto de saúde. E essa doença tem que ser notificada sim. Existe casos em que a vacina vai até o paciente, no caso? Ou a região, no caso, onde o paciente está? Isso aí acontece mais em campanhas de pessoas idosas, tipo na influenza. Quando tem a campanha da influenza, né, que é da gripe, a unidade de saúde, ela vai até o domicílio para poder vacinar aqueles pacientes acamados que não deambulam, que precisam de ajuda, que não tem como ir até a unidade de saúde. Aí sim, a vacina vai até o paciente, mas no calendário de vacina, não. A consciência tem que ser da família, da mãe daquela criança, de levar lá até a unidade de saúde para ser vacinada. E a responsabilidade da unidade como equipe é realmente estar fazendo essa busca ativa para que essa criança não tenha essa vacina atrasada. Existe um programa que é de puericultura, que é o acompanhamento das crianças, e aí nesse acompanhamento ela tem o controle tanto do desenvolvimento dessa criança quanto da imunização. A pergunta para as duas. As fake news, a gente falou no início do programa, que elas ajudaram a piorar essa situação, né? Não são a causa principal. Vocês tomaram conhecimento, viram algumas dessas aberrações com relação à questão de vacinação, sarampo, alguma coisa nessa linha? Tipo, chegava ao ponto de algumas fake news dizer que o sarampo causava o autismo. Chegaram ao ponto de dizer que o sarampo provocava outras doenças. No caso, o sarampo não, a vacinação contra o sarampo, né? E todos os tipos de vacina, ou seja, se a vacina não resolvia, a vacina não funcionava, a vacina não dava certo. Muita gente acreditou nessa história e, por isso, não quis se vacinar. Teve um tempo, a época da revolta da vacina, acho que foi no Rio de Janeiro, né? E aqui também teve, só que não aconteceu, porque o Rodolfo Teófilo fez um trabalho belíssimo, ele saiu praticamente porta a porta, o que não foi no Rio de Janeiro foi imposto. Né? Mas as pessoas ainda têm uma resistência com relação à vacina. Acham que não funciona. E ainda aparece gente com espírito que eu chamo de espírito de porco, né? Que não é que a gente... Estou falando para o Nordeste sabe o que eu estou dizendo, que o espírito de porco é o espírito ruim, aonde ele acaba atiçando o imaginário das pessoas, dizendo, olha, vacina não resolve. Se resolvesse, fulano não tinha pego a doença. Ele tomou a vacina e pegou a doença. E isso volta àquela história do sarampo. O cara tomou uma vacina e não tomou a segunda dose, ele pode pegar sarampo. E isso as pessoas não conseguem entender. Então esses caras se aproveitam dessa falta de conhecimento para dizer que a vacina não funciona. Luiz, aí onde entra a educação permanente. Os profissionais, está aqui para aprimorar seus profissionais. Os profissionais de saúde, eles têm que ter essa sensibilidade de estar conscientizando a população que ele presta seu serviço. É para isso que existem as salas de espera nas suas unidades de saúde, as visitas domiciliares, e cada contato que ele tem com o paciente, ele tem que deixar claro qual é a finalidade, qual a necessidade, o que é que vai trazer de benéfico para a vida daquele paciente. Ótimo. E eu queria perguntar, Daiane, me diz uma coisa. Qual é o conselho que você daria hoje para a gente começar o processo de fechar o programa com relação à vacinação em específico, né? E, obviamente, incluindo o sarampo. A gente sabe que a gente está numa epidemia séria, grave, que se o governo não fizer nada vai piorar ainda mais, então a gente vai ter que estar convivendo com isso no quarteirão.
Quem já teve sarampo como eu, não estou com problema nenhum. Mas lá em casa teve gente que não teve. Eu não tive ainda. Você não teve. Várias pessoas não tiveram. Então, quer dizer, vai ser um caos, porque o problema do sarampo não é só o sarampo, são os sintomas dele também, né? E isso vai ser uma loucura, né? Imagina. Qual o conselho que você dá para a mãezinha que está aí, para o pai que está vendo a gente, ou ouvindo a gente, com relação à vacinação? Luiz, isso é um fato muito importante. Eu começo sempre fazendo um apelo aos profissionais de saúde, primeiramente. Eu acho que a educação permanente em saúde, ela veio viabilizar e normatizar essas estratégias para a gente chegar com a educação à comunidade. Eu sempre parto do pressuposto que, sempre eu falo aqui isso nesse programa, a gente não pode fazer saúde sem educação. Então, isso que você falou dos fake news, de você não surgirem balbúcios, boatos sobre não vai se vacinar porque não serve, a pessoa morre se tomar vacina. A gente vê muito isso na campanha da influenza, no idoso, os idosos sem querer tomar vacina. Agora, está o modismo das mães, muitas mães não quererem vacinar os filhos, primeiro porque dói, não quer furar o menino, depois porque a criança se vacina e lá no futuro pega a doença mesmo. Então, o conselho que eu daria é essa questão da conscientização da população e da humanização dos profissionais, sabe? De você ser, antes de ser um bom profissional, você ser um bom ser humano. De você se compadecer com a falta de, nem tanto de instrução, mas a cultura influencia muito, a educação, a instrução dessa população para procurar o serviço de saúde. Então, a gente tem, enquanto profissional, traçarmos estratégias para trazer essa população, pegar no coração dessa população e trazer para se cuidar, fazer a educação em saúde. E a linha é educação permanente. Tratar, educar os profissionais, fazer essa interação, né, na humanização do paciente, do profissional e do gestor. O gestor, o diretor de hospital, coordenador de posto, secretário de saúde, coordenador de vigilância, não pode estar dentro da sala, ele está inserido na comunidade. Primeiro, para ele saber como é que está a problemática. Segundo, para o profissional gostar do que faz e também conseguir buscar. Aquela família tem muita... Estou vendo uma violência contra a criança, maus tratos do idoso, gestante sem pré-natal, uma criança com sarampo que não é vacinada, uma criança de 6 meses que o calendário está zerado em branco. Quer dizer, o que é que eu, enquanto profissional... Então, o conselho que eu dou é humanização, educação em saúde e, às vezes, a gente tem que usar realmente a força, né? Que antigamente, para pessoas vacinadas, tinha que usar a força de polícia, teve a obrigatoriedade. Então, o calendário... o programa de imunização surgiu em 1973 e de lá para cá só vem reduzindo significativamente as doenças prevalentes na infância, as mortes na infância, as mortes neonatais e na infância, que a gente chama, morreu uma criança na área. A gente já fica transtornado e já pergunta logo, cadê a enfermeira do posto, né? Não é uma culpa só do enfermeiro, não é uma culpa só da atenção primária, é uma culpa do conjunto. Então, o conselho que eu daria para as mães é, tenham consciência, procurem na internet, o pessoal usa tanto o celular, 24 horas, procure, entre no site do Ministério, pegue um boletim epidemiológico, vá ler o que é o sarampo, as estratégias, as recomendações do Ministério da Saúde, o que é que, enquanto mãe, enquanto profissional, eu posso fazer para ajudar, porque a população hoje pede socorro com relação não só ao sarampo, mas a diversas doenças. Isso é grave, realmente, Gravíssimo. Preocupante. A gente vê que você tocou num ponto muito interessante. As pessoas procurarem estudar, ou seja, continuar estudando, continuar se atualizando. Parece que eles ficam esperando que alguém sempre fique mandando material para eles poderem estudar. Quando tem que ter uma atitude proativa e não reativa. A gente percebe que as pessoas reagem, elas não proagem, ou seja, elas não vão para cima. Elas, tipo, eu quero aprender, eu quero buscar o conhecimento. Fica esperando o profissional ter a obrigação de ir na casa buscar para poder ir para o posto, entendeu? E não é assim. Enquanto profissional, enquanto Aprimore Curso, que a Aprimore Curso a gente está viajando no Ceará todo, está em mais de 12 municípios já, a gente já passou, ministrando cursos e treinamentos para os gestores, para os coordenadores, para os profissionais, médico, enfermeiro, dentista, técnico de enfermagem, agente de saúde. A gente faz em todas as categorias, em todas as áreas. A gente tem curso de vigilância, na materna infantil, saúde da criança, do idoso, vacinação, gestão da saúde. E a gente vê o brilho do olhar de alguns profissionais. Eu nunca fui assim, sempre fui muito bem recebida em vários municípios agora que a gente passou. Independência, Nova Russas, Catarina, Mombaça, vou para Cariús agora, próxima semana. Estou esquecendo. Independência, Jaguaribe, Jaguaruana.
Então, assim, a gente está, e cada vez mais os profissionais procuram a gente, porque a gente está indo com a ideia de levar para o profissional, depois de cada curso que a gente ministra, com metodologia ativa, a gente senta os profissionais no chão, a gente leva caso, faz simulação, leva caso prático, a gente ministra um curso de materno-infantil, que é o cuidado do pré-natal, que a gente coloca uns estudos de caso, em que todas as gestantes, elas morrem no final. Aí os médicos, pelo amor de Deus, isso aqui aconteceu mesmo? Isso aqui é real? Aconteceu. Então, eles dizem, Darielle, a gente está tocado e sensibilizado. Então, eu vou chegar no posto amanhã, no hospital amanhã, com outro olhar. Isso é educação permanente em saúde. E a gente está muito satisfeito porque está tendo bom resultado. E a gente vai cair para cima agora com a questão da vacinação, da atualização de calendário de vacina. Às vezes, o profissional fica muito lá restrito, muito acomodado, não entra na sala de vacina, não olha como é que está sendo administrado, não olha como é que essa mãe está sendo tratada quando ela chega com o filho doente, angustiado, o bebê chorando, estressada lá da maternidade. Aí ela não quer vacinar o filho. Deixa por isso mesmo, vou atrás, não, azar dela. Não é assim. Nós somos profissionais. E, primeiro, antes de sermos profissionais, nós somos educadores. Enquanto você tem filho, eu tenho filho, a Kátia tem. Então, na nossa casa, quando chega você não quer educar seu filho, você trata o seu filho para ele ser uma boa pessoa e um bom profissional, seja da saúde ou não. Então, a educação da população e dos profissionais é a saída realmente. Bom, a gente estava chegando ao final do programa. Eu queria, agora a sessão dos mandando os beijos, os abraços, essas coisas todas. Eu quero vou abrir, como sempre, né? Um beijo, um abraço para minha doce e bela Jamile. Tá? Marcelo Sobreira disse que eu sou homem apaixonado, diga mesmo. Então, se eu tenho razão, sou mesmo. Bom, aí fica a palavra final de vocês podem para fechar. Agradeço mais uma vez a participação de vocês. Desculpem a voz, eu ainda estou me recuperando de uma gripe chata e que de vez em quando pinta uma tosse meio chata, mas é isso mesmo. Mas já tomei todas as minhas vacinas e já tive essas doenças tudinho, então além de vacinado já tive doença, né? Estou bem cuidado com isso. Minha preocupação agora é com os outros que não estão e que não tiveram e que não têm, porque essas doenças são muito chatas, elas tomam um tempo danado da vida da gente, são desconfortáveis, são desagradáveis como toda doença, mas elas trazem um componente a mais, o risco de morrer, né? Então, para fechar, eu quero agradecer novamente a participação, me sinto muito em casa aqui, gosto muito, e mandar um abraço para minhas colaboradoras da Aprimore, as professoras, todo mundo que compõe a Aprimore, que graças a Deus está crescendo muito, e a gente está fazendo um trabalho também de humanização com os profissionais. Mandar um abraço para minha filha Maria Eduardo, meu esposo Romário, que está ali, para a Flor, para todo mundo, e dizer que, gente, esse feriado, tenham cuidado, né, na questão de beber, dirigir, na questão dos excessos, na questão, se cuidem. A gente às vezes tem que dizer assim, não, enquanto profissional, não acontece comigo, acontece. Então, a gente também tem que se cuidar. A gente diz muito, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Profissional da saúde acha que não tem que se cuidar. Então, mandar um abraço para o meu pai, para a minha mãe, para toda a minha família, que eu assisti muita Xuxa, eu sempre digo isso. E agradecer. E mandar um alô bem especial aqui para o meu amigo Rilson, secretário de saúde de Quixelô, que sempre está em contato, é um espectador e torce muito pela gente, é um companheiro muito, muito lindo, quero muito bem a ele, um beijo para Rilson e para todo mundo da Jornal FM. Um abraço. Luiz, finalizando, faço minhas as palavras da Darielle, agradeço e sinalizo aqui a nós profissionais de saúde de trabalhar sempre com humanização. Quando a Darielle falou que a gente chega na sala de vacina ou qualquer outra sala para realizar qualquer procedimento, a forma como a gente é acolhido faz com que a gente retorne ou não àquela casa, àquela instituição de saúde. Então, vai muito da forma como a gente faz o nosso trabalho. Não tem como eu executar trabalho nenhum com qualidade se eu não tiver a prática da humanização. E é isso que a gente tem visto nos trabalhos que a gente tem realizado da Aprimore nos outros municípios, esse retorno dos profissionais sensibilizados e praticando o que estão aprendendo. Então, assim, é gratificante, né? Saber que a gente está fazendo parte de forma positiva, tanto na vida profissional como pessoal. E deixo meu alô, meu agradecimento a vocês, um abraço para todos, que a Darielle já falou, falando aqui para a amiga Lícia, que está aqui, né, aqui assistindo a gente ao vivo,
nesse feriado. E para todos os meus familiares, meu esposo, meus filhos, minha mãe e para todos os internautas aqui que estão nos assistindo. Obrigada. Obrigado a vocês, obrigado a todos que estão nos ouvindo e vendo agora. Lembrando que hoje é 7 de setembro, é o dia da independência. Antes não era assim, era comemorado o dia das Forças Armadas, o dia só da independência. Não era o dia da pátria, né? Então, na época da Constituinte de 1932, o meu avô, de quem eu tenho o nome, o comendador Luiz Sucupira, e quando deputado federal constituinte, instituiu o dia 7 de setembro como o dia da pátria. Então, é um cearense, né? Também, do que eu tenho muito orgulho, fundador do curso de jornalismo da Universidade Federal, mesmo da Academia Cearense de Letras, contemporânea de Raquel de Queiroz. E a história do vovô já deu um livro, e se eu for sentar aqui para conversar, dá muito mais coisa, porque inclusive meu avô era um sujeito que dava alguns exemplos importantes. Ele andava de bicicleta da casa dele para o Palácio do Governo quando foi interventor, na época governador, na época do Getúlio Vargas. A gasolina do carro dele era destinada às ambulâncias da Santa Casa. Ele andava a pé ou de bicicleta. Não, como eu disse, já não se fazem mais homens públicos como antigamente, né? E nem tão pouco como você. E a gente, desculpa, Luiz, a gente diz muito, comemorem o 7 de setembro ensinando às crianças, aos nossos filhos, o que é a bandeira do Brasil, o hino nacional, para eles terem esse sentimento patriota. Minha filha tem 4 anos e ela está cantando o hino nacional e pergunta, isso é bandeira de quê? A bandeira do Brasil. Então, a gente já tem que ter esse sentimento realmente de patriotismo. Muito importante lembrar que patriotismo e nacionalismo são duas coisas bem diferentes. Amar a pátria é o conjunto de tudo que forma o nosso país. O nacionalismo é quando você exagera em algumas coisas que nós não gostamos e nós não achamos que sejam legais, ok? Não tem nada a ver com ser nacionalista, não tem nada a ver com ser patriota. Preste atenção que essa é uma decisão fundamental para você aprender, para não misturar as coisas, daqui a pouco está achando, acreditando em história errada. Mas isso aí, em homenagem ao meu avô, o comendador Luiz Sucupira, pelo dia 7 de setembro, como dia da pátria, é muito orgulhoso, né? Isso rendeu a ele, inclusive, a medalha do pacificador do Ministério do Exército, que é uma das mais altas honrarias que o Ministério entrega, sereia de ouro e um monte de coisa. Mas é isso aí. Eu sempre digo, os bons exemplos é o que devem guiar as nossas vidas. Os maus exemplos só servem para mostrar que alguma coisa deu errado. Bom feriado para você. Curta o seu 7 de setembro. Seja um patriota sem ser nacionalista, ok? Luiz Sucupira, este foi o diálogo desta semana. Diálogo se constrói com informação e respeito. Você ouviu Diálogo com Luiz Sucupira.